Aqui na TV O Seu, na Ponta dos Cascos de hoje, vai conversar com você sobre cavalos que se alcançam. É o famoso bater castanhola também, não é isso? Exatamente. Edson Pagotto, médico veterinário, coordenador da nossa escola de ferrador aqui da Mustad e da UC, vai trocar essa ideia com você. Presta atenção porque tem muito cavalo se alcançando por aí. Surgiram algumas dúvidas no canal e uma delas era a respeito do cavalo que se alcança, tá? O cavalo que a gente, no termo, né, que a gente usa no meio dos ferradores, é o cavalo que toca castanhola, que bate castanhola. O cavalo que alcança o posterior no anterior. É um problema muito comum de acontecer e a gente tem que, pelo menos, diagnosticar, né, o porquê que acontece isso no cavalo. 3 motivos principais para que isso ocorra. Primeiro, cavalos de pinça muito longa. Cavalos que têm uma tendência a ter o casco mais achinelado nos anteriores. Isso faz com que ele tenha uma alavanca mais forte de movimento, faz uma força maior na mão, e esse movimento da mão fica mais lento. Então, o que acontece? O posterior vem e bate. Segundo motivo, cavalos cansados, cavalos que estão ali num processo de exaustão de trabalho, começa a cansar, tropeça e acontece às vezes de bater o posterior no anterior. E um problema de conformação do cavalo, né? Problema da anatomia do cavalo, animais de lombo muito curto e pernas muito longas. Então ele tem um engajamento de posterior muito grande e acontece às vezes de dar esses toques, essas batidas, e o cavalo bate, machuca, normalmente machuca a região do bulbo atrás, que é uma região extremamente dolorida, e o cavalo manca e aí fica parado, não tem como trabalhar, certo? Há algumas modificações que a gente pode fazer no casqueamento e na modificação da ferradura, na modelagem da ferradura, que podem minimizar o efeito desse tipo de situação, desse tipo de problema. Então, para a gente tentar solucionar esse problema, a gente faz um balanceamento correto do casco, um casqueamento técnico certo para aquele cavalo, fazendo com que o casco fique extremamente balanceado em relação ao membro, e algumas modificações que a gente pode fazer na ferradura, tanto nos anteriores quanto nos posteriores. Uma delas é a mudança do ponto de quebra da ferradura. A gente sabe como é que o cavalo anda, né? Tem a fase de suspensão da passada, a hora que ele flexiona o membro, e a fase de extensão, a hora que ele estende para poder aterrissar o casco no chão. A aterrissagem se dá tocando o talão e depois o resto do casco. Quando ele tem um ponto de quebra, e vale lembrar o que é o ponto de quebra do casco é o último contato do casco no solo antes dele iniciar a próxima passada. Cavalos que pisam normal, que pisam alinhados, eles têm o ponto de quebra frontal. Cavalos que são mais periquitos, o ponto de quebra mais lateral. E cavalos que têm a pinça mais aberta, o ponto de quebra mais medial. Nesse caso, num cavalo normal, o ponto de quebra está na ponta da pinça da ferradura, sempre. Então, por isso que a gente fala, o lance de rolar a ferradura. O que a gente faz com isso? Adianta o serviço para o cavalo. No caso do cavalo que se alcança, a gente vai atrasar um pouco mais esse ponto de quebra, fazendo uma modificação na pinça da ferradura, que a gente chama de ferradura equilíbrio, pinça equilíbrio. Eu vou jogar o ponto de quebra, ao invés de ele ficar na ponta da ferradura, vou jogar ele na parte da curva interna da pinça da curva da ferradura. Então eu atraso esse ponto de quebra e, consequentemente, eu facilito a movimentação do membro anterior desse cavalo. No posterior, a gente vai fazer com a ferradura do pé. Eu faço o que a gente chama de ferradura de pinça reta. A gente modifica ela, ou forja, no caso aqui nós vamos modificar. Forjo, né? Modifico a ponta da ferradura e deixo ela reta na frente. Tá? E nos talões a gente faz o talão estendido. Tá? Traz um pouquinho mais aqui. Por quê? Ele vai sobrar um pouquinho mais para trás no casco e sabendo como é que esse cavalo se movimenta, aterrissando o primeiro talão no chão, faz com que eu tenha um movimento de alavanca. Quando ele toca no chão, empurra a pinça para baixo e essa pinça estando reta, freia o pé do cavalo. Ele não desliza tanto para não evitar de bater no anterior. Muita gente acha que você põe a pinça reta e atrasa no pé do cavalo, para que se acontecer de bater, não bate o ferro e bate o casco. O efeito não é bem esse. Lógico que você vai ter uma minimização do problema, caso esse cavalo se alcançar, de não machucar o anterior, o membro anterior. Mas a função da pinça reta é tentar frear um pouco o movimento do posterior. Frear esse deslize que ele faz, né, quando está se movimentando, através dessa pinça reta,
minimizando um pouco esse deslize que o cavalo dá a hora que aterriza o posterior no chão. Só para a gente entender como é que funciona então, quando você tem a ferradura normal, o ponto de quebra dela é bem na pinça, bem na ponta da pinça, tá? Então a alavanca, repara o tanto que ela levanta aqui atrás na hora que eu pressiono ela, ó. Pouca coisa, tá? Então o cavalo tem que fazer esse movimento, a ponta da alavanca está exatamente aonde? Na ponta da pinça. Então a distância que eu tenho da ponta, do ponto de quebra, que é a ponta da pinça, até o meio da articulação aqui, que é o centro de rotação, meio da articulação da segunda com a terceira falange, que é o centro de rotação do casco, eu tenho uma distância desse ponto do meio da articulação até o ponto de quebra, que é o normal. O que a gente faz para diminuir essa alavanca? Eu vou jogar esse ponto de quebra para trás aqui. Então eu vou diminuir a distância do ponto de quebra da ferradura modificada até o meio da articulação, que é o ponto de rotação do casco. Meio da articulação, lembrando, né, da segunda falange para a terceira. Então, eu facilito o movimento do cavalo. Vocês vão reparar depois que a gente terminar a modificação, que a ferradura, a hora que eu fizer o ponto de apoio aqui de pressão, mesmo sendo aqui atrás esse ponto de apoio, de pressão, ela vai ter uma rolação, uma movimentação, uma rolagem maior, tá? Facilitando o movimento do cavalo nos seus membros anteriores. Então a gente vai começar a modificação. Eu faço uma pinça rolada, só que eu faço ao contrário, tá vendo? Na face proximal da ferradura, o lado que vai para o casco. Rolo do segundo furo até o segundo furo. Vou pegar aqui. Então o que eu fiz? Rolei a ferradura, quebrei a quina dela do segundo furo até o segundo furo. Agora, eu vou fazer um risco aqui, fica mais fácil a gente entender. Eu vou trabalhar na ferradura. Não sei se vai dar para pegar aí, ó. Na borda interna dela, tá vendo? E vou bater daqui para cá. Vou aumentar a largura da pinça, deixando ela um pouco mais fina na ponta e mais grossa na parte de dentro da curva da pinça aqui. Certo? Aquecemos de novo. Já no posterior, para deixar a pinça mais reta, eu trabalho no bico da bigorna. Calço o primeiro furo da ferradura no biquinho da bigorna, empurro a ferradura para o outro lado e bato no vazio lá. Quando eu faço isso, eu deixo um lado dela reto. Repito a operação dos dois lados. Então, primeiro furo, bato no vazio. São algumas modificações simples de fazer, não é difícil. Porém, você tem que ter um equipamento básico para isso, certo? Bigorna, forja, marreta certa, marreta de peso bom. Reparem que ela fica mais reta a ponta, tá? Agora vamos trabalhar nos talões. Na pinça do anterior, repetindo o movimento. Marreta um pouco em diagonal, ferradura totalmente plana na bigorna, e eu vou bater agora até a parte interna da pinça. A curva da ferradura na parte interna. Alargando um pouquinho mais a pinça e afinando a ponta dela. Acerto a borda. Se reparar aqui, ela tá rolada ao contrário, tá vendo? Dá pra ver? Essa curva aqui, ó. Ah, mas você pergunta, mas e o casco não vai aqui em cima, você não tá fazendo ao contrário? Agora eu vou fazer a parte final dela, eu vou inverter isso aí. Por que a gente bate por cima?
para não ficar nenhum espaço vazio, nenhum ponto. O ponto de rolagem da ferradura tem que ser exatamente na curva de dentro da ferradura aqui, ó. Tá? Daqui para cá. Certo? Ferradura plana, de novo, agora o lado distal dela, o lado que vai pro chão. Do segundo furo para frente eu faço ela voltar na posição. Para que eu não bato com força, né? Bem suave as pancadas, para não deformar tanto. O ferro tá quente. Lado redondo da marreta agora. Justura. Acerto a borda. Automaticamente, quando eu bato pelo lado interno, acertando a justura da ferradura, tirando a pressão da sola, eu já dou uma, que a gente chama de ovalada na ferradura. Eu deixo ela na posição com um pouquinho mais de contato, né, na parede do casco e não na sola. Aí tá ok. Se vocês repararem, uma coisa que não pode acontecer é a parte interna da ferradura aqui, se a gente fechar depois com a imagem aqui, ó, vão reparar que tem uma luz aqui na frente, que é a pinça dela não tocando no chão, a pressão está pro lado interno então, certo? Não posso deixar luz nessa região de suporte da ferradura, de apoio da ferradura. Por quê? Porque não vai ter contato. Se eu tenho a luz passando aqui, o que acontece? É sinal que a superfície de contato da ferradura não está tocando no chão. Então eu regulo isso com a parte redonda da marreta, batendo como se estivesse fazendo uma justura. E regulando para que ela fique com total apoio na parte interna aqui, certo? E agora vocês podem reparar, aquela pressão que a gente fez antes, na ponta da ferradura, eu faço logo aqui atrás, na curva interna da ferradura, da pinça da ferradura. E ela já tem um movimento de rolagem. Então eu diminuo completamente a alavanca, né, a distância que vai fazer a alavanca do ponto de quebra da pinça até o meio da articulação. Então, esse ponto de quebra fica mais atrasado e automaticamente facilitando completamente o movimento de tirada do casco do chão na hora que o cavalo está andando, certo? Olha lá. Adianta mais o movimento da mão. A mão fica mais dinâmica, né? Durante muito tempo a gente explicava esse tipo de situação dizendo que o cavalo fica com a mão mais rápida do que o pé quando a gente faz esse tipo de modificação na pinça. Na verdade, lógico que você fica com a mão rápida, mas se a mão sai rápido, o pé também entra rápido. E era uma coisa que a gente sempre falava, não, o cavalo fica com a mão mais rápida. Então eu tenho 2 cavalos, um andando, vamos dizer, uma hipótese, andando a 12 por hora na mão, principalmente um cavalo de sela, andando com a mão rápida e o pé mais lento. Então eu tenho, conforme esse cavalo vai andando, a garupa vai ficando para trás? Não. Se a mão sai rápido, o pé também entra rápido. Porém, eu tenho uma mão mais dinâmica, um movimento mais facilitado de saída do voo do casco desse membro anterior por conta dessa modificação, certo? Então, animais de muita pinça têm tendência muito grande a se tocar, a se alcançar, desculpa. Bate, né, a castanhola, bate o posterior no anterior, tá? E aí o pessoal, às vezes, diminui a ferradura para evitar esse tipo de problema, encurta a ferradura no talão e deixa esse talão descoberto. Isso é completamente errado. É a mesma coisa de você cortar o calcanhar do sapato para poder calçar o sapato. Fica sem calcanhar, não existe isso. Então eu tenho que achar outro recurso, que é o mais funcional, que é esse aqui. Atrasar o ponto de quebra, deixar a ferradura morrendo certinho no talão, no ângulo correto, cobrindo o talão todo e facilitando a movimentação dessa mão, dinamizando o movimento do anterior. Certo? Agora a outra modificação no posterior, né? São os talões estendidos. Eu vou dar uma deformada na ferradura aqui para ficar mais fácil de trabalhar nela. E aí, na quininha da bigorna, lado reto, deixo o talão reto para trás, tá vendo? Certo? Do outro lado a mesma coisa. Volta a ferradura na posição dela de novo.
Acerto a borda. Regulo o tamanho desse talão estendido para ficar igual, né? Então ele fica um pouquinho mais longo para trás. E é esse suportinho a mais que a hora que o cavalo pisar, que aterrissar o casco no chão, vai fazer a alavanca e vai empurrar a pinça reta para baixo. Essa pinça reta, por ela estar reta, ela causa o quê? Um esquema de frenagem desse pé. No chão, né, na areia, na grama, ela vai entrar, afunda e não desliza para frente. Funciona como se fosse um freio, né, no posterior, evitando desse pé alcançar a mão. Então, a gente comparando aqui a ferradura normal, né, para mostrar a diferença do ponto de quebra. Na ferradura normal, o ponto de quebra dela é bem na pinça. Vou fazer alguns risquinhos aqui para ficar fácil de visualizar. Então é esse o movimento que o cavalo faz, ó, tá? O último contato é bem na ponta da ferradura. Tá lá o risco. Nessa aqui, que a gente modificou para pinça equilíbrio, o ponto de quebra dela deixa de estar na ponta da pinça e passa a estar na curva da pinça mais atrás. Na parte de trás da curva da pinça. Tá lá. Então, eu tenho uma rolagem de ferradura muito maior, tá vendo? É como se estivesse usando um biquinho, um tênis, o bico de um tênis, né? A ponta de um tênis. É um pouco mais facilitado esse movimento, certo? E a mão do cavalo fica mais dinâmica. Dá pra ver bem aqui a diferença de uma para outra, ó, tá? A hora que eu faço a força na ponta aqui, olha o tanto que ela levanta. E a hora que eu faço nessa modificada, o tanto que ela levanta. Tá? E isso só causa benefício para o cavalo, certo? Por quê? Porque eu economizo completamente a ação dos tendões flexores, musculatura flexora e os tendões flexores, tá? Facilitando essa movimentação. Então, aqui no caso da ferradura do posterior, com a pinça reta e o talão estendido, como é que vai funcionar? O freio que a gente disse, né? A hora que ela toca no chão, essa parte reta, o casco afunda no solo que está andando, ou na pista de areia, ou na grama, ou no campo, sei lá, independente de onde for. Lógico que num terreno liso, asfalto, por exemplo, calçamento, cimento, isso não vai funcionar. O casco tem que estar afundando no chão, para ter esse efeito de freio. Então, bloqueia esse movimento, essa deslize a mais que o casco vai dar e evita de alcançar na mão. E o posterior, o posterior da ferradura, os talões estando um pouquinho mais estendidos para trás, o casco termina um pouquinho, o talão do casco termina um pouco antes da ferradura. Mais ou menos aqui, o desenho. Então esse suportinho a mais vai fazer um efeito de alavanca também, de gangorra, né, de trampolim que a gente chama. Tá aqui, ó. Tocou o talão no chão e empurra a pinça para baixo, tá? A gente chama de talão estendido. Então seria a associação dessas duas modificações, tanto nos anteriores, com a pinça equilíbrio, e a pinça reta e talão estendido no posterior, para evitar, né, minimizar esse efeito do cavalo que se alcança. Muita gente acha que um lembrete que é legal. O pessoal às vezes coloca cloche, usa o cloche em animais que tem esse tipo de problema. O cloche não vai sanar o problema. O cloche é um auxílio, né, que você tem para evitar uma lesão pior na região do bulbo. O cavalo que se pisa lá tal, que bate, né, que vai alcançar, toca e machuca o bulbo. Mas não é o pessoal põe cloche no cavalo que se alcança que resolve. Não resolve. O que vai resolver é o balanceamento do casco correto e a modificação correta da ferradura. O cloche é um auxílio que você tem para evitar de lesões maiores, tá? Mas não funciona se você tira a consequência do problema, né, que é a lesão. Tira entre aspas, né? Só que você minimiza o efeito dessa pancada que o cavalo vai levar ali. Tá? Não funciona para correção do problema. Tá ok? Valeu, pessoal.